Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos aqui para começar mais uma gravação de um vídeo, né? Esse quarto vídeo eu quero falar sobre depressão, a doença da alma. Voltar agora, os três primeiros vídeos eu conversei sobre depressão, falei sobre depressão à luz da ciência. Eu quero falar agora sobre depressão à luz da Bíblia, né? Relacionado a alguns pontos, principalmente alguns personagens que tiveram depressão na história bíblica, do Gênesis ao Apocalipse, né? Temos aí o caso de Jó, o caso do salmista, né? Também falando a questão de dores, de sentimento da alma, né? De distúrbio e outras tristezas, né? Estão relacionados. E também a questão de um personagem muito famoso na história, é o profeta Elias, que eu quero falar sobre a questão dos sintomas depressivos que ele teve e como Deus o tratou, né, que a gente vai estar analisando à luz da Bíblia. Então, os três primeiros vídeos foi falado sobre depressão à luz da ciência, pelos dados da Organização Mundial de Saúde e principalmente pelos dados do Ministério da Saúde e também das associações psiquiátricas ao qual temos, né? E hoje, quero falar da depressão, a doença da alma, né, ou a melancolia da alma, né, que é a tristeza da alma, né, que é a doença do século, que atinge não só pessoas fora do seio da igreja, fora do cristianismo, mas atinge todo mundo em geral, como foi falado nos demais censos, né, que é colocado, o Brasil está em segundo lugar com 5,8, né, só vem atrás dos Estados Unidos em número de pessoas com depressão, né. Então a depressão é uma doença da alma que retrata na Bíblia Sagrada, né. Então a depressão, vamos começar aqui com uma definição novamente para a gente retratar e analisar, para que você possa ver que realmente Elias teve um quadro depressivo muito forte. A depressão, né, distúrbio caracterizado por debilidade física, desânimo, sensação de cansaço e ansiedade. Eu coloquei até ansiedade, fiz um vídeo sobre ansiedade porque está caminhando um pouco com a depressão, mas a gente define depressão e ansiedade com definições, né, uma próxima à outra, mas com definições e contextos diferentes. A despeito de alguns pensares que o crente jamais se deprime, né, a própria Bíblia menciona diversos casos de servos de Deus que passaram por severas crises dessa doença, que se mostra cada vez mais ativa nesses últimos tempos, né? Então, como enfrentá-la? Quais são as suas causas, né? Sobre esse assunto que eu quero falar, né, e pensar acerca da depressão, né? Então quero fechar e basear aqui o texto lá de 1 Reis 19, 1 e 8, né? E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, né? Como totalmente matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias ao dizer-lhe: assim me façam os deuses e outros tanto, se de certo amanhã a essa hora não puser a tua vida como uma de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço, né? E ele se foi no deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Pediu em seu ânimo a morte, disse, ele pediu a morte, olha lá, ele pediu a morte. Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que então o anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. E olhou, eis que sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, bebeu e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou-se segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, né? Então você já vê que Deus já trata Elias já no próprio texto, né, de um tratamento aqui, toda a metodologia terapêutica. Acorda ele, manda ele comer um pão, toma água e deixou ele dormir um pouco. Depois acordou ele, novamente ele comeu e falou para ele caminhar esses caminhos de 40 dias e 40 noites até Horebe. Então teve todo um tratamento aqui para Elias, né, relacionado à perseguição. Agora o seguinte, vamos analisar assim. Elias estava lá no pico, né, do pentecostalismo, do sobrenatural. No pico, teve muitas experiências com Deus, né? Então Elias orou e não choveu por 3 anos e meio, né? Então não teve chuva e não teve orvalho sobre a terra. Ele teve a experiência lá também no Ribeiro de Querite, né? Onde que
Os corvos pela manhã levavam pão e à tarde levava carne, bebia do ribeiro. Secou, Deus o mandou para a casa da viúva de Sarepta, perto de Sidom. E de lá ele teve a experiência também da multiplicação do azeite, da farinha, o pão, tudo mais. O filho da viúva veio morrer e Deus, através de Elias, o ressuscitou. Então teve essa experiência. A experiência também lá no Monte Carmelo, no desafio entre ele e os profetas de Baal e os profetas de Azeraques. Deu em torno de 850 profetas e Deus respondeu com fogo. Teve também a questão da oração que ele orou para chover, choveu. Então teve muitas experiências, ele estava no pico, estava numa posição muito elevada espiritualmente, de grande experiência com Deus. Mas Tiago, ele traz a questão, diante da regra tem uma exceção, diante da regra tem uma exceção. Elias estava no pico. Que a pergunta é essa, né? Não, quem está orando pode ter depressão? Quem está jejuando pode ter depressão? Quem é cheio do Espírito Santo pode ter depressão? Elias estava no pico, cheio do Espírito Santo, orando, jejuando. Estava com um relacionamento com Deus muito profundo e várias experiências. Mas Tiago toma a palavra diante da regra, coloca uma exceção. E coloca o seguinte: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Se ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, ele tinha os 2 pés de barro, estava sujeito à depressão. Estava sujeito às decaídas, né? E até porque é o seguinte, o cara estava exausto, estava muito exausto. Estava exausto fisicamente, exausto emocionalmente, exausto mentalmente, né? Então, estava bastante esgotado fisicamente, esgotado mentalmente, né? Esgotado mentalmente. Então, vamos observar aqui a causa da depressão dele e vamos analisar mais ainda dentro do que já foi falado. Então temos aqui observando alguns elementos que podem levar à depressão de alguém. Oposição. Quando Elias chegou a Jezreel e soube que Jezabel intentava matá-lo e tomou a atitude que revelara o seu estado depressivo. Sempre que realizamos ou estamos prestes a realizar algo importante para Deus, enfrentamos o ataque do inimigo. Essas investidas inesperadas, oposição sistemática visa enfraquecer nossa confiança na proteção divina, levando-nos a desistir de lutar e assim impedir o progresso da obra de Deus, claro. João 16:33, no mundo tereis aflições, claro que vamos, mas sabendo que Jesus venceu. Agora 1 Pedro 5:8, fala que devemos lançar nossa angústia, nossas depressões aos pés do Senhor, claro também, As causas da depressão, observamos alguns elementos que podem levar-nos à depressão. Frustração, o sentimento de incapacidade, o fracasso diante da realização, foi o caso de Elias, de um trabalho aparentemente inútil, é o que Elias pensou. Pode levar-nos à depressão. A ideia de que se tenha que a vida não faz o menor sentido. Elias perdeu o ânimo e o interesse de viver. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. 1 Reis 19:4. Humanamente falando, não somos diferentes do profeta Elias. Compartilhamos a mesma natureza de Elias, o mesmo sentimento, como Tiago fala em 5:17. Ele era semelhante, Elias era sujeito às mesmas paixões. E uma das coisas que Elias sentiu foi a questão do medo, o medo, mas o medo aqui foi um pavor, o pavor incontido no que nos possa fazer os adversários, a impossibilidade de sermos perseguidos, ridicularizado, caluniado, até morto pode nos levar à depressão. Foi o que aconteceu com o profeta. Ele não foi covarde em correr, O único ângulo e o contexto de vida mesmo era correr, preservar a vida. É um dispositivo que nós temos distinto, correr. A preservação da vida foi o que ele fez. Esse quarto a gente pode pensar, a angústia. Quando enfrentamos um problema de difícil solução e não vislumbramos uma saída, tendemos à tristeza e à angústia. E justamente é nesse momento que a crise depressiva se instala, diante dessa angústia. As reações naturais diante da depressão. Fugir. Moisés, incompreendido pelos filhos de Israel e procurado por Faraó, fugiu para Midian. Foi um exemplo. Fugir é a primeira reação quando nos sentimos incapazes diante do inimigo. Davi tomou a mesma atitude durante prolongada crise, fugiu para Ax, rei de Gade, fazendo-se de louco. Está registrado em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10, e o capítulo 27, versículo 1 e 7.
Foi a saída que ele teve. Você pode estar lendo o Salmo 34, 56, um momento de loucura, de tristeza. Muitos, por não confiar plenamente em Deus, usam o sono, o isolamento, o entretenimento e tantas outras coisas para fugir da realidade. Caso esteja enfrentando um problema difícil, o ponto de desejar esconder-se em uma cisterna, saiba que o Senhor tem um escape para você. E caso que você não tenha, vamos dizer que não foi tratado, Deus te trata também dentro da questão dos tratamentos psicoterapêutico, e dos tratamentos ao qual eu falei nos primeiros vídeos também. Esconder-se. Elias realizou grandes feitos perante o Senhor. Extirpou a idolatria de Israel, fez chover sobre a terra após um período de seca. Todavia isso não impediu que o profeta ficasse apavorado diante das desprezível ameaça de Jezabel. Ele era um ser humano. Desistir. Muitos, quando deprimido, ficam alienados, ou fechados dentro de si mesmo, como um casulo. O abandono da comunhão com os irmãos pode ser um sintoma de depressão. Deixou ali seu moço. O caso, eu acho que ele deixou o moço lá em Beceba de Judá, para que o moço não pudesse ver lá ele pedindo a morte, ele se lamentando, ele ficou com vergonha de tantos feitos que o moço viu que ele teve de experiência com Deus. Ele deixa o discípulo, o moço dele, em Beceba, e faz o caminho só. E Elias não devia ter dispensado seu auxílio e nem deveria ter ido para o deserto sozinho. A solidão agrava a depressão. É bom com confidente, e santo irmão ou amigo, pessoas bem próximas que possam te ajudar em palavras e uma boa linha de defesa, pelo fato de ter alguém para dialogar, orar junto. A depressão priva a pessoa do relacionamento com os irmãos e amigos. Ela reprime o desejo de viver, tira, como eu já falei, sobre essa questão dos sintomas que são terríveis, são muito terríveis. Enfrentando a depressão, confiando firmemente no Senhor. Deus é soberano, nada ocorre sem a sua permissão. E o crente que confia na soberania de Deus, mesmo nos momentos difíceis, como vivido por Elias, não se deprime mais, descansa naquele que tudo pode. O Senhor jamais nos abandona. Ele não havia abandonado seu profeta nem seu povo. Deus sempre tem uma palavra para nós, para preencher o nosso vazio existencial. É como diz Santo Agostinho, que o vazio existencial é do tamanho de Deus. Somente Deus pode estar nos preenchendo. E a questão, enfrentando a depressão, confiando firmemente no Senhor, isso nós temos que ter como crente, orando e jejuando junto. O crente fiel pode deparar-se no seu dia a dia com situações que somente são resolvidas através da oração, e o jejum e a oração são armas espirituais poderosas para trazer a cura e o alívio aos corações abatidos, evitando a autocomiseração. De acordo com a Bíblia de estudo, aplicação pessoal, eu peguei essa citação: quando fomos afetados a pensar que somos os únicos fiéis que resta para realizar algo, como focar de Elias, não devemos nos lamentar. A autocomiseração diluirá o bem que porventura fizermos. Elias considerava-se a única pessoa que ainda era autêntica para com Deus, solitário e desanimado. Esqueceu-se de que outros permaneceram fiéis em meio à impiedade da sua nação, onde que mais de 7.000 não se dobraram e beijaram os pés de Baal. 19 e 18 de Reis. Enfrentando a vida e o futuro a Deus. Entregando a vida e o futuro a Deus. O deprimido deve, sem demora e pela fé, levar a Cristo o fardo opressor de sua angústia, convicto de que Ele o livrará e de tudo cuidará. Ter convicção de que Deus nos ama e que Ele se importa conosco e fortalecer e consolidar nossa fé, principalmente quando circunstância desagradável nos ameaça e por fim nos atinge, E o quadro para pensar na sair no sentido bíblico, no sentido teológico, como sair da depressão. Após ouvir atentamente as queixas de Elias, Deus o encorajou. Deus não deixou ele só. Da mesma forma, o Senhor quer restaurar o seu ânimo, trazendo alívio para a sua alma batida. A restauração física, através de um anjo, Deus prometeu, ou Deus proveu alimento e água para o profeta. Em seguida, o Senhor lhe proporcionou um sono reparador. O bem-estar físico e psíquico de Elias era fundamental. Deu alimento, deu água, deixou ele dormir. O sono é muito fundamental. E depois falou para ele fazer uma boa caminhada, no decorrer. A mudança de ambiente. Deus tirou Elias do deserto, conduziu a Horebe, cerca de 300 a 400 quilômetros de Beceba, onde que ele estava, segundo a 1 Reis 19, 7 e 8.
Elias precisava de tempo e de um novo ambiente para considerar sua vida sobre um novo ponto de vista. Um ambiente estressante e uma rotina rígida é interrupta, né, afeta a saúde física, mental da pessoa. É imprescindível o deprimido mudar de ambiente, modificar sua rotina, reduzir seu trabalho, desfrutar de um período de férias para passar mais tempo com a sua família, viajar no Nordeste, as praias e outras coisas dentro da sua condição. O bem-estar espiritual, o vento, né, o terremoto, que ele teve essa experiência, né, do bem-estar espiritual, o vento, o terremoto, o fogo no Monte Horebe, era uma demonstração da suficiência e do poder de Deus. A voz mansa e suave, por sua vez, falava do grande amor do Pai. Talvez uma caverna não seja o local mais adequado para Deus revelar-se a alguém, todavia. Nas situações mais adversas da nossa vida, o Senhor pode vir ao nosso encontro para nos tirar da depressão. O profeta saiu daquele lugar com uma nova visão acerca de seu Deus, né? De seu Deus. E dentro de uma síntese, né? A restauração física, a mudança de ambiente, a modificação da rotina, a redução das horas de trabalho, um período de férias são algumas atitudes que combatem a depressão como um momento terapêutico. Elias estava no pico, lá em cima, com grandes experiências com Deus. Mas ele era um homem sujeito aos deslizes, era um homem que tinha os mesmos sentimentos que a gente, né? Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, inclusive a depressão. O Deus de Elias também é o nosso Deus, assim como deu vitória ao profeta, nos considerar também, né? Então, é uma questão que eu quero falar também agora para fechar. Após muitas incansáveis realizações espirituais, Elias cansou-se. Nem mesmo a lembrança dos milagres passados trazia refrigério àquele profeta de Deus. A autocomiseração, a solidão, o esgotamento físico. Ele teve um esgotamento físico terrível e mental. A incerteza da eficácia de suas realizações, o desânimo o dominava lentamente. Esqueceu-se dos grandes milagres operados pelo próprio Deus em sua vida. Estava o profeta frustrado, abatido, deprimido. Mas como julgar o sucesso ministerial desse profeta? Não temos como. Acaso Elias não era bem sucedido? Sim, teve todo o sucesso. Mas uma coisa que nós temos que analisar: a depressão é tão antiga quanto a própria raça humana. Nós temos que analisar, antes do pecado não existia depressão. Eu não estou dizendo que toda doença é pecado individual. Sim e não, ao mesmo tempo. Mas a doença é uma consequência da queda adâmica. A doença é uma consequência lá do pecado de Adão para nós. Antes de Adão pecar, ele não sentia medo. Antes dele pecar, ele não sentia medo. Mas depois do pecado dele, ele já começou a sentir medo. Daí vem os sintomas depressivos, sintoma do medo e os outros sintomas. Nós julgamos muito a depressão. A questão de dizer que a depressão é um espírito imundo, a pessoa que está depressiva está endemoniada, e etc, não. Mas uma pessoa, vamos colocar as doenças mentais e as doenças físicas. As pessoas têm problema de coração, as pessoas são depressivas, as pessoas são hipertensas, diabéticas, né? Tem outras doenças físicas, ninguém não julga, né? Se precisou, tem um problema de coração, procura o cardiologista. Precisou ter um problema de garganta, procura um otorrino. A questão ginecológica da mulher, procura o ginecologista. Mas quando o cara está com tristeza na alma, depressão, ele deve procurar quem? Um terapeuta, procurar um psicólogo. Se possível, for trabalhar toda a questão comportamental, terapêutica, né? E se precisar de um tratamento medicamentoso, né? O psicólogo vai mandar para um psiquiatra, né? Deus, ele cura através do natural, do sobrenatural, através de sem precisar de médico, da ciência, e Deus cura através do sobrenatural. Sem precisar de nada, só ele dizer a palavra dele, e ele cura através do natural, da ciência, da medicina e etc, de um remédio, uma conversa, e é assim que acontece com as nossas vidas, e devemos fazer e procurar a solução. E é assim que Deus trouxe todo o momento terapêutico para Elias. Qual foi o momento terapêutico que ele trabalhou com Elias? Deixou ele dormir, deu pão para ele, uma boa alimentação, deu água para ele, algo que pudesse refrigerar a alma dele, o corpo físico, toda a anatomia, fisiologia, etc. Deus
mandou o anjo, né, para que pudesse despertar ele e ele fazer uma caminhada boa, né? Então teve todo um tratamento para com Elias, todo um lado bom com Elias. E é assim que Deus faz. Ainda que você pense que você está lá no pico da neblina, o pico espiritual, pentecostal, no reteté, grande experiência com Deus, lembra de Elias. Nós somos sujeitos, assim como foi Elias, nós somos sujeitos também aos momentos da nossa vida. E uma das coisas, onde que não vai ter depressão, doenças físicas, emocionais, sociais, é somente depois do arrebatamento. É somente depois da ressurreição do corpo. Enquanto nós estivermos nesse corpo corruptível, nesse corpo perecível, nós vamos ficar doentes, nós vamos morrer, nós vamos estar sujeitos a coronavírus, estar entubado, etc. E se Deus quiser nos curar, Ele cura. Se Ele não quiser nos curar, Ele nos leva. Isso está dentro do quadro da vontade soberana da parte do Deus Criador do céu e da terra. Elias teve depressão, teve situações difíceis, agravantes, e fechando, mas Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, inclusive a depressão, inclusive a um problema de coração, inclusive ele era, a questão também poderia ter hipertensão, diabetes e outras doenças físicas e emocionais ou mentais. Mas o Deus de Elias, que é o médico dos médicos, também é o nosso Deus. E assim deu vitória, deu cura para o profeta, e assim também pode dar cura para mim, para você, através da palavra que Ele, como Criador do céu e da terra, Criador especialista, não porque foi Ele que nos criou, tem uma palavra de vitória, uma palavra de poder. Mas se precisarmos, procure o seu pastor para conversar a respeito de momentos difíceis. Se caso precisar, procura um psiquiatra ou um psicólogo. E não critique ninguém que está com depressão, que ele é um preguiçoso, que ele é um fraco, que ele é um fraco na fé, que ele está se fazendo, que é o medo dele se estacionar, de não ir para a igreja. Em primeiro lugar, não crie esse juízo a priori, né? Procura ter uma experiência, analisar o caso dele, acompanhar. Porque cada pessoa, né, é um micro mundo, né, é um pequeno mundo de pessoa que você conhece ele ali, parte exterior, entre aspas, mas interiormente você não sabe como é que ele está passando. Então, fica com essa palavra, né? Então, devemos ter uma boa restauração física, mudança de ambiente, modificação de rotina, redução das horas de trabalho, um período de férias, são algumas atitudes para combater a depressão. Esse é o lado humano, comer, beber e etc. E fazermos o melhor para a glória de Deus. Shalom, curte o nosso